Você está preparado para essa noite? Então, sem mais demora, eu gostaria de chamar o ministro da noite, querido pastor Elinaldo. Venha-se embora. Nós estamos prontos para receber da unção. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Tem certeza? Quer que eu coloque as cartas? Busque ajuda universitárias. Aleluia. Glória a Deus. É um prazer estar aqui, servindo ao Senhor, ministrando a palavra. Amém? Você está preparado para receber? Quantos casais tem aqui? Tem poucos casais hoje, né? Amém. Mas você vai receber, amém? Você vai sugar tudo. E se a sua esposa ou seu esposo não estiver aqui, vai levar para ele, né? Amém. Glória a Deus. Louvor pode sentar, eu gostaria de ir, mas eu sei que como eu vou ministrar muita coisa, se botar louvor a gente se empolga. Ó, eu e Levi, quando a gente senta para conversar, meu irmão, conversa é longa. Ô menino para gostar de falar esse menino, viu? A gente gosta de conversar, irmãos. Amém? Pai, graças te dou, Pai, pela tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Que o Senhor possa operar, que o Senhor possa falar ao coração, não só daqueles que estão aqui recebendo a tua palavra, mas também da minha vida, Pai, que vou estar ministrando e que sou o primeiro a ouvir, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido. E possamos receber com mansidão e que possamos praticar tudo aquilo que aprendermos nesse lugar, para que, de fato, Deus, possamos viver uma vida plena no Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Eu sou apenas um vaso, não crie expectativas em mim. Crie perspectivas no Senhor, na sua palavra, amém? A minha ministração hoje, o tema é fechando as brechas. Amém? Quantos sabem que hoje o que está acontecendo nos tempos atuais é que a sociedade está invertendo alguns valores, né? E isso tem trazido muito problema, inclusive para as pessoas que estão na igreja, para crentes, né? E não é para um nem dois, não. É uma grande quantidade de pessoas que estão se separando, né, que estão se divorciando por conta do que está acontecendo hoje na sociedade, nas redes sociais. Né? Hoje a gente vê quase sexo explícito. A gente viu a semana passada aí Madonna pintando miséria no Brasil, né, inclusive com rituais, e muita gente da sociedade admirando, até crente mesmo. E a gente tem que estar atento a esses detalhes, amém, irmãos? Porque o diabo não brinca de ser diabo, ele aparece sutilmente. É uma foto de biquíni, é uma foto com uma blusa mostrando tudo, é um homem despido, sem camisa. E isso muitas vezes, irmãos, desperta coisas onde tem muito crente que está caindo nessa tentação, e daí depois que cai, consome um pecado, e aí vai, né? E aí se perde, e muitas vezes a gente fica na perspectiva que aquela pessoa vai desenvolver, e a gente não sabe por que ela não está desenvolvendo, e muitas vezes é por conta de abrir brechas e deixar o diabo entrar. Ele não entra assim de uma hora para outra, com aquela cara de papangu, fazendo zoada, todo vermelho, soltando fogos. Ele não entra desse jeito, ele vai entrando aos poucos. Não é? Isso não é só na vida de quem é membro de igreja, isso vai na vida de muitos pastores, de muitos ministros do evangelho que têm caído. Né? Nos últimos 5 anos eu vi muitos ministros caindo, e eu não estou aqui para acusar ministro, porque a gente tem que levantar. Amém? Nós somos o povo que levanta, que não derruba. Amém, irmãos? Porque todos nós temos defeitos. Talvez você tenha defeito em uma área que eu não tenho, mas eu tenho um defeito em uma área que você não tem. E o que é que a gente tem que fazer? Se fortalecer. Por isso que a Bíblia fala para a gente estar junto, né? Unido uns com os outros, para que a gente possa desenvolver aquilo que nós não temos como habilidade, para que a gente possa desenvolver um com o outro. Tem coisas que eu aprendo com a minha esposa que eu vou dizer, e somos totalmente diferentes. Criação diferente, comportamentos diferentes, e eu aprendo coisas com ela. Vou falar, minha filha.
vou falar, minha filha. Posso falar? E tem muitas coisas, irmãos, que eu aprendo com ela, né? Com o jeito dela, com a forma dela. Cada um tem um jeito de ser, né? E a gente tem que aproveitar para a gente sugar o que é bom, o que vai edificar a minha vida. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre tentação, né? Tentação está bem normal para o mundão, né? Onde hoje tudo está explícito de forma normal, principalmente nas redes sociais, o que se instiga muito ao pecado de forma sutil, né? Uma pessoa que está sob tentação, literalmente, ela está sendo motivada, induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade do Senhor. Então a gente precisa se policiar o tempo todo. Principalmente os homens, né? Principalmente o homem. Porque o diabo sabe onde ele vai derrubar. Se ele derruba o cabeça, numa guerra, a primeira coisa que quem está guerreando quer derrubar o cabeça. Se ele derrubar o cabeça, ele pega o resto. Né? Você vê a guerra da Ucrânia com a Rússia. Não consegue pegar o homem da Ucrânia de jeito nenhum. Porque se ele sabe, se ele derrubar o presidente da Ucrânia, ele toma posse 100%. Então o diabo sabe em quem ele vai bater. Quem é o cabeça da casa? É o homem? É? Pronto, é ele que ele vai derrubar. Já ministrei isso antes. Se ele derruba o cabeça, acabou-se. Né? Filhos sem paternidades, famílias desestruturadas, e o diabo entrando. Aleluia. Muitos casais da igreja têm se separado por falta de diálogo, de intimidade. Afinal, eles não se conhecem direito. Eles não sabem. Eles não conseguem perceber quando um ou o outro está triste, está com problemas, porque não consegue conversar. É o dia inteiro, ou está no WhatsApp, ou está ocupado demais com muita coisa para fazer. Você nota que o tempo está mais acelerado? Sim ou não? O tempo está mais acelerado, irmãos. Mas sabe quem está acelerando esse tempo? Você tem medo de dizer? Somos nós mesmos. Imediatismo, crescimento, área financeira querendo conquistar. Antigamente você trabalhava pouco e ganhava bem. Hoje você tem que trabalhar mais para poder ganhar mais. E é assim que Deus nos ensina? Sim ou não? Não. Aleluia. 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 A união de duas pessoas sempre vai ser com sexo oposto, nunca com o mesmo sexo. Amém? Isso é bom deixar bem claro na igreja do Senhor, porque não existe isso. Gênesis 1, 26 diz: Então disse Deus, abre tua Bíblia aí. Gênesis é porque é muita coisa, e eu quero acelerar. Aleluia. Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus foi direto ao ponto, né? O que é que ele disse? Vá lá, multiplique. E como é que se multiplica? Namorando, irmãos. Não é verdade? Não é assim, Davi? É namorando, irmãos. Se você não é casado, peça a Deus para que Deus levante uma pessoa de Deus para você. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que ama ao Senhor. Amém? E Deus vai levantar uma pessoa perfeita para você, da forma que vai te completar. E vai te ajudar a crescer. Mas, se você é casado, tem que namorar, irmãos.
Quem é casado tem que namorar. Amém? Quem é que está falando isso aí? Quem não é casado, quem namora, não pode estar tendo um freelancezinho aqui, uma ficada ali. Crente não faz isso, amém, irmãos? Crente não fica se envolvendo com as coisas que o mundo oferece. Crente foge disso. Mas é que está difícil. É difícil, é um prédio. Não é? Em Gênesis 1, 28, diz assim: Deus abençoou ele e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí eu te pergunto, o que é que eu preciso entender sobre tentação? Aleluia. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados em alguma área da nossa vida. A tentação pertence à natureza humana, por causa do pecado de Adão. E aí o diabo teve acesso ao homem. Amém? A tentação não é pecado, mas faz parte do processo que nos leva ao pecado. Você pode até ser tentado, mas se você se manter firme, mas ela pode te levar ao pecado. Se mantenha firme no meio da tentação, saia de perto. Nenhuma tentação é maior do que os seus limites. Mas você sabe que você não consegue enfrentar tudo sozinho? Você sabe disso? Você não consegue sustentar sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? Por mais forte, mais arrochado, mais determinado que você seja, vai ter situações que você não vai aguentar sozinho. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. E aí você me pergunta, como é que o Espírito Santo pode me ajudar se eu posso tomar as minhas decisões? Existem coisas que só nós podemos fazer. Deus não pode fazer nada. Apesar de ser soberano, de ser grande, de ser o Todo-Poderoso, de ser o nosso El Shaddai, de ser o nosso Pai, mas Deus não nos fez marionete. Ele fez para que nós tivéssemos a oportunidade de decidirmos o que queremos fazer ou não. Agora, como você está se alimentando no dia a dia? Como é que eu posso ficar forte nessa área? Se eu sou tentado em determinada área. Uns são em bebidas, outros são em prostituição, outros são em homossexualismo, outros são em drogas, outros são em roubo. E existe uma série de situações de pecados e de tentações que cada pessoa tem. Uma coisa eu lhe digo, não julgue ninguém, porque você não é Deus. Se você não pode ajudar, apenas ore. Amém? Aleluia. Você está pensando em tentação, tá? Aleluia. Deus não tenta ninguém. Abre aí em Tiago. Aleluia. Capítulo 1, versículo 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. O 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Seja a morte espiritual, seja a morte física. Amém? Por causa do pecado. A morte espiritual você fica sem vida. A morte física, acabou. Aleluia. E aí diz, tentação, gente, é diferente de provação. O diabo ataca quando estamos isolados e na hora de maior necessidade. Por isso que tem um monte de gente ansioso, entrando em depressão.
E geralmente quando você entra em depressão, eu posso dizer isso, que eu passei por isso, você quer ficar só. Você quer se isolar. Não se isole. Glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus por Isa, por Duda, que percebeu rápido. E eu vou dizer, não foi fácil, mas eu não estou aqui para contar choradeira. Amém? Porque Deus é o motivo da minha alegria, todos os dias. Entenda, você é amado, você é cuidado, Deus cuida de você. Ainda que você for tentado, dê as mãos e Deus vai te dar uma mão poderosa para te ajudar. Reconheça quando você tem deficiência em determinada área, porque todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. Por mais que você esteja no alto escalão, eu já vi muita gente no alto escalão caindo. Entenda isso, você tem as suas deficiências, mas você tem o Espírito Santo. Aleluia. Você é forte em Deus, por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Você ativa áreas que o diabo não pode entrar. Você bota ele para correr. Amém? Quando você fica no meio da brecha ali. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí Deus te usa tremendamente para te ajudar, te auxiliar naquilo que você talvez não tenha tanta força. Aleluia. Está tudo calado, estou até ouvindo o barulho do ar-condicionado. Aleluia. Reconheça, irmão, que a sua carne é fraca em determinadas áreas, mas entenda, seu espírito é forte. Se você alimentá-lo com a prática da palavra, você ficará forte. Se você orar, jejuar, se santificar, você vai ficar forte. Amém? Sozinho não dá. Por mais inteligente, por mais rico, por mais bonito, por mais desenrolado que você seja, não consegue ficar de pé se você não buscar o Senhor. E quando você está triste, é fácil você ler Bíblia? É não. Quando você está desanimado, você só quer se esconder. Não é? Você não quer papo com ninguém. A igreja não presta, os irmãos não prestam, ninguém vê o seu sofrimento. E você acaba virando uma vítima do diabo. E o diabo bota para torar, é isso mesmo, você não vale nada. Está vendo, os irmãos não falam com você? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Tome conta da sua vida. Fique atento para não cair. Não julgue. Falei isso anteriormente. Não julgue o outro. Uma vez eu fui falar, eu vi um rapaz e eu conhecia ele, congreguei com ele, a gente trabalhou junto, fizemos acampamento junto, fizemos uma série de trabalho e esse rapaz caiu. E a pessoa com quem ele se envolveu era uma pessoa muito próxima, a gente conhecia, né, conhecia toda a história muito de perto. E eu senti vontade de falar com ele sobre o assunto, porque eu tinha um pouco de domínio naquele assunto. E quando eu fui, o Senhor disse, fica na sua. Fica quieto. Só faz orar por ele. Só ora. Né? Porque às vezes a gente só sabe acusar as outras pessoas. Mas fulano, mas você não olha para você não, que você também peca, que você comete erros. Você não tira a trave do seu olho não, para você ver quantas coisas você faz errado e que muitas vezes você precisa se corrigir, se analisar, buscar viver uma vida de santidade, em vez de estar querendo acusar o pecado do outro. Amém, irmãos? Isso é uma palavra para casais, mas serve para a igreja porque os solteiros, os jovens também têm desejos, têm vontades. Amém? Fuja do que lhe atrai ao pecado, afaste de coisas que não convêm.
Se você está numa roda de amigos que só fala coisas que não vai edificar a sua vida, saia de perto, pelo amor de Deus. Amém? Por mais desenrolado e no meio de amigos que você quer estar, não é o seu ambiente aquele ambiente. Eu morava num bairro em Recife de classe média baixa e eu tinha alguns amigos que gostavam de fumar maconha. E aí? E aí, meu amigo, que eu não sou Maria, vai com as outras. Ponto. Meus amigos eram muito desenrolados, gostavam de empinar moto, gostavam de correr de carro, era tudo que eu gostava e gostava de estar nesse meio. Mas esse meio não era um ambiente que Deus quisesse que eu estivesse. Graças a Deus pelo meu pai que me ensinou a ser um homem, trabalhar. E se meu pai sentisse qualquer coisa errada, era cacete, não tinha conversa. Mesmo grande, não tinha conversa. Graças a Deus, eu não conhecia o Senhor. Mas uma coisa eu entendia, tinha influências que não eram boas influências para a minha vida. E você, como filho de Deus, você precisa entender que existem lugares, existem pessoas que não é influência para você. Por mais inteligente, por mais desenrolado, por mais que ela possa te promover, mas não é um ambiente adequado para o filho de Deus. Porque sabe quem te promove, irmãos? Sabe quem te levanta? Quem? É Deus. As ideias que você precisa vêm da parte do Espírito Santo. E as ideias que Ele te der, vai ser as ideias mais interessantes que qualquer outro ser humano possa te dar. Às vezes eu já falei aqui, eu saio daqui, vou para São Paulo, vou para o Rio Grande do Sul, vou para não sei aonde, vou só captar informações que eu preciso para movimentar o meu negócio. Mas eu tenho o Espírito Santo, meu irmão, que me orienta em todas as coisas, e ele está mais atualizado do que qualquer homem na face da terra. Amém? Casal tem que prosperar junto. Não tem esse negócio que o dinheiro é da mulher, o dinheiro é do homem. Não, o dinheiro é dos dois. O que eu faço na minha casa é para mim e a minha família. E ponto final. Eu não faço nada só para mim. Tem coisas que eu gosto, que eu compro para mim. Tem coisas que a minha esposa gosta, que ela compra para ela. E é bênção, e a gente não tem segredos em relação a isso. Mas existem ideias que vêm da parte de Deus, que essas ideias vai fazer a tua vida revolucionar de um dia para a noite. Amém? Estou falando como casal, como você que é solteiro. Aleluia. 1 Coríntios diz assim, 6,18. Abre aí. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quem lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. Se você sente que você não aguenta, meu irmão, você que é casado, você que segue perseguição, você que é atribulado nessa área, converse com a sua esposa. Converse abertamente com Deus. Você solteiro, está na faculdade, aparece muita mulher e eu sei disso. O que é que eu faço, meu irmão? Eu não vou correr. Você tem que correr. Você que é solteiro tem que correr. Corra mesmo. E você que é casado também, corra também. Não dê colher de chá. Sai de perto. Há uma graça de Deus para te ajudar. Mas quem ativa a graça de Deus é você, não é Deus. Amém? Está lá dentro de você, disponível para você dizer, epa, eu sou crente, eu não vou perder a comunhão com Deus. Começa a levantar pontos. Porque é difícil, o homem não é fácil para o homem. Eu não falo do homem, irmão, porque a Bíblia fala muito forte sobre homens da Bíblia que caíram, como Sansão, como Davi, como Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais rico da face da terra. Até hoje ninguém foi tão rico como aquele homem. Quem era Davi? Foi o camarada que derrubou um gigante, uma referência na Bíblia. Homem segundo o coração de Deus. Ou seja, era um homem importante, era um homem que tinha moral.
né? Quem era Sansão? Era o camarada que matava 1000 homens com o queixo de um burro, sei lá, era alguma coisa, não sei o que era bem, o que aquele... Mas eu sei que ele metia o cacete e matava mesmo. Ou seja, o cara não era fácil, não tinha ninguém do UFC que batesse ele. Anderson Silva, quem é o mais forte hoje? Sabe mais não? O homem sabia bater. Para matar 1000 homens. E essa é uma área, irmãos, que tem acabado com as suas famílias. Amém? E que a gente precisa estar atento, ligado, esperto. Antes de você vencer o pecado, você precisa vencer a tentação. Lembre-se, os nossos olhos são as portas de acesso para a nossa alma. 2 Samuel, abre aí, irmão. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. No 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. E daí você já sabe a história, né? Davi, rei, tinha tudo na mão e acabou com tudo. Por causa dessa mulher. E aí tem algumas questões aqui, 3 razões porque Davi pecou cedendo à tentação. Primeiro, ele estava no lugar errado. Às vezes, principalmente os homens, insiste, porque quando a mulher é feia de um olho só, ninguém olha não. Talvez você, homem, não tenha inclinação para essa área. Mas tem homem que tem. Então, quando a mulher de um olho só que olha assim, ninguém olha. Mas quando é uma mulher bonita, aí o homem se perde, muitas vezes. E a primeira coisa que ele se perdeu foi, ele estava no lugar errado. E ele estava insistindo em estar naquele lugar. Por quê? Porque era uma mulher bonita. E estava também na hora errada. E a terceira coisa foi, estava olhando na direção errada. Então veja, ele estava no lugar errado, na hora errada, olhando para o lugar errado. Você já parou para... Isso já aconteceu com você, não levante a mão, pelo amor de Deus. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Inclusive, mulheres, que hoje têm estado muito, quase que no mesmo patamar. Não é? E a gente precisa se policiar numa hora como essa, porque não é fácil. Não é? E o que é que eu tenho que fazer? Abre aí Mateus, capítulo 5, versículo 29. Diz assim, se o teu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. A vida de Davi virou uma bagaceira por causa disso. O filho quis pegar a irmã, e daí virou uma bagunça a vida daquele homem. Uma porta aberta destrói toda a nossa família. E eu não sei você, mas teve uma coisa boa que Deus fez, foi a família. É ou não? Você vê seus filhos crescer, você vê sua família se multiplicar, né? Você poder chegar em casa, ter um abraço verdadeiro, você poder conquistar junto com a sua família tudo aquilo que Deus tinha para você. Você vê o seu dinheiro prosperar, sua família crescer, cada um desenvolver. É muito bonito, irmãos, quando a gente vê uma família o pai, os filhos, os netos, tudo na igreja, servindo ao Senhor. Eu pude ver isso na família do meu pai, na família da minha mãe não, mas na família do meu pai eu pude ver isso. Minha avó crente, minhas tias crente. Tinha suas carnalidades, sim, tinha. Era uma família que tinha defeitos. Mas até hoje, todos se manteram na mesma posição.
E é uma família que eu vou dizer, viu? É uma família bonita de se ver. Minhas primas cantam no coral da igreja, parece Fat Family. São feras, irmão. Amam o Senhor, né? E isso não tem dinheiro que pague, não. Mostra aquela imagem aí, irmãos. Irmão, isso é quando o cabo faz besteira. Olha como é que ele fica. Dicas para você fechar as brechas. Primeiro, não faça propaganda de outra pessoa na sua casa. Amém? Não faça propaganda de outro homem ou outra mulher na sua casa. De nada, irmãos. Nada. Nem vestuário, nem nada de intimidade. Sabe por quê? Porque você vai despertar o outro, seja homem, seja mulher, para ver aquela pessoa de forma diferente. De repente você pode dizer, olha, você já viu aquela fulana, olha, ela faz isso, ela faz aquilo outro. O outro, às vezes, não está nem intencionado, mas acaba despertando algo. E o diabo vem com tudo. Quantas pessoas você não já viu aí que estava no evangelho, que tinha uma pessoa que ia para a casa dela, já vi pastores cair porque levaram uma mulher, ele levou uma mulher para dentro de casa. O que é que acontece? A mulher simplesmente roubou a mulher dele, foi o pior, e até hoje esse pastor não se organizou. Já casou umas 5 vezes e não deu certo. Não faça isso. Não faça propaganda de outra pessoa na sua casa. Se alguém falar com você, se você for aconselhar alguém, guarde. Guarde. Você homem, guarde. Você mulher, guarde. Proteja a sua família. Cuide do seu corpo para o outro, né? Cuide da sua saúde, cuide de si. Eu lembro uma vez eu fui fazer um trabalho para emagrecimento e o camarada disse, olha, você precisa cuidar de você. Às vezes achamos que estamos casados e que precisamos continuar, vai relaxando, vai ficando desajeitado, né? Vai começando a se relaxar. E a gente precisa se cuidar, irmãos, não só para a nossa saúde, porque nós precisamos estar bem psicologicamente, em tudo. Amém? Isso não é vaidade, não. Isso é o cuidado que você tem que ter com a morada do Espírito. Ah, mas eu gosto do meu marido gordinho, glória a Deus. Eu gosto do meu marido magrinho, glória a Deus. Mas se cuide de toda forma. Eu não sei você, eu fui entrar numa máquina essa semana de coração e eu não gosto de entrar em máquina que me prende. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu entrei dentro da máquina e você vai entrando, a máquina vai... Ela parece um robô, ela fica assim, ó. Eu digo, esse negócio vai me prender aí dentro. Aí eu vou gritar aqui dentro e dizer, pode me soltar. Mas eu não sei se o camarada leva choque. Então... E eu ali, né? Olha, da outra vez que eu fui, me deram um remédio. Eu disse aí, fica aqui, vai me dar um remédio. Botaram uma chupeta na minha boca, que era um negócio que parecia uma chupeta, irmãos. Hã? Era uma chupeta de aço, né? Eu odeio entrar naquelas máquinas. Quem trabalha na área de saúde sabe como é que é essas máquinas, né? Ela vai fechando, vai fechando, vai fechando. E quando foi chegando bem pertinho de ficar do meu rosto, que ela ficou bem pertinho do meu rosto, eu disse, moça, pode ir botando para trás, viu? E eu fiquei pensando, eu preciso cuidar da minha saúde. A minha família depende de mim. E eu dependo delas. Amém? Eu não ia de jeito nenhum. Duda nasceu, eu estava em Recife. Ela nasceu aqui. Contra a minha vontade, que eu queria que ela nascesse em Recife. Aí veio e trouxe ela para aqui. Disse, ela vai nascer aqui. Porque Iana é daqui e eu sou de lá, né? Mas eu fui para o hospital com Isa para ver o parto de Iane. Quase eu caio. Eu disse, se eu cair, eu vou passar vergonha. Então eu vou ficar de pé, né, Davi? Vou ficar de pé. Eu não gosto, irmãos. Primeiro porque eu fico logo com medo. Se acontecer alguma coisa, se der uma parada cardíaca. Então cuide da sua saúde.
Isso é importante para o seu casamento, para a sua família. Aleluia. Namora, irmãos, pelo menos você é casado, pelo menos 4 vezes por semana, 1 vez por semana, isso não existe não. Aí, irmão, nunca vi que o cara não, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. No dia que casa, quer fazer namorada de 1 em 1 semana. Aí, o que acontece? Tá o maridão lá na rua, ou a mulher lá na rua, vai surgir aquele bonitão lá que vai querer arrochar, por quê? Tá frágil. Tá frágil. Você precisa estar forte, meu irmão, nutrido, cheio de amor pela sua família. Minha mulher está com uma vergonha, olha ali. É verdade, irmãos. Isso é bom, isso é importante para o casamento. Agora deixa eu dizer a você que é solteiro, que está namorando, noivo, que quer namorar, né? Aleluia. 1 Coríntios 7,4 diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, pois sim a mulher. No 5 diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo para Satanás não tente por não terem domínio próprio. Esse negócio é sério, viu? Observação. Oh, aleluia. Os não casados evitem de estar sozinhos em lugares inapropriados. Amém? Nada de abraço demais, né? Aleluia. Não se brinca com fogo, irmãos. Gosto de beijo demais, solteiro, beijando demais, abraçado demais, pegando demais. Não dá certo isso não. Em 1 Coríntios 7,8 diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Quem está dizendo isso? Paulo. Solteiro, né? Sem se aperrear com isso. Mas no 9 diz assim: mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Quem sabe que o jovem tem os hormônios estão lá em cima. Então não fica tentando. Foge dessas coisas. Foge de lugares que vai trazer pressão nessa área. Não tem bom. Muitos jovens estão se perdendo por conta disso. E aí retarda um monte de bênçãos na vida deles por conta de se anteciparem demais. Evite contatos e fuja de elogios. Você hoje está muito bonita. Você hoje está muito bonito. Corra disso. Se alguém ficar mandando mensagem no seu celular, faça o seguinte: bote uma foto da sua família. Bota uma foto aí, irmão, da família aí. Porque ninguém, irmão, está isento disso, não. Isso acontece nas famílias. Mete a foto da família e ponto. Eu sou casado, bem casado, tenho uma família. Vai para lá, Satanás. Irmãos. Ou você acha que a sua família não é bombardeada nisso? Talvez o seu marido, a sua esposa, ou talvez você nunca percebeu isso, mas tem pessoas que estão ali só rondeando, só atento. Amém? Invente, irmãos, faça algo diferente. Rotina é muito ruim. Sua família precisa de sair, de passear, de fazer coisas diferentes. Busque coisas dos céus, né? Seja criativo. Elogie sua esposa, elogie seu marido. Dê presente. Se você não pode dar um carro, uma moto, uma geladeira, dê um confeito, mas dê alguma coisa. Faça algo. Às vezes a gente quer dar demais, nem dar demais, nem dar de menos. Amém? E muitas vezes o que a pessoa quer é ser lembrado. Às vezes você não chega nem a falar com a sua esposa. Eu, graças a Deus, eu pude aprender isso. Apanhei muito para aprender. Quem era eu? Um prostituto, não valia nada. Mas eu tive que aprender, aprendi. E estou aprendendo todos os dias.
Ah, o senhor está dizendo, estou dizendo quem eu era isso, não valia nada. Vivi num mundo, no meio de pessoas que só era isso. Todos os dias, próximo da hora do almoço, nós não almoçamos juntos, porque tanto faz eu estar aqui como viajar. Todos os dias a gente se fala, te amo. E você pensa que isso não faz efeito? Faz. A sua esposa e o seu marido precisam ouvir isso. Mas é porque eu tenho vergonha. Perca a vergonha, meu irmão. Perca a vergonha, meu irmão. Fala isso para o seu marido. Você vai reativar o teu casamento. A sua esposa, o seu marido precisa ouvir isso. Fala para os seus filhos que você ama eles. Tem um momento a sós. Só um momento para cuidar de criança. Pelo amor de Deus. Você precisa ter um momento a sós. Eu já chamei minha esposa para ir para a Serra Talhada de moto. Ai, meu Deus, eu troquei a moto, fiz de tudo, mas não tem jeito. Ela não quer ir de moto de jeito nenhum, irmãos. Mas pelo menos para as conferências ela vai. Glória a Deus, estamos evoluindo. Lembra que eu falei que somos diferentes um do outro? Eu gosto de moto, eu gosto de estar no meio de muita gente. Ela é pacata, ela é calada. Ela é educada, ela come devagar, eu como rápido. Eu sou mundiça. É isso. Ela come, vai comer um pedaço de pão, é uma educação tão grande. Enquanto ela está mordendo, eu estou terminando já o pão. Foi assim que eu fui criado pelo meu pai. Bora, filho, trabalhar. Está na hora da onça beber água. Bora trabalhar. E glória a Deus as nossas diferenças. Né? Cuide da sua higiene pessoal. Mostra uma foto aí, irmãos. Primeira foto. Você precisa cuidar da sua higiene pessoal. A primeira, né? Ixi, Maria. Rapaz, tem cabelo entrando do nariz para o bigode. Isso é bom quando cabe espirra, que vem aquela... Ó, o misericórdia. É, já pensou? Pode passar mais um aí. Aleluia. A outra, o camarada com bafo de bode maior do mundo. Cuide, irmãos. Mas eu tô coroa, rapaz, vai no médico, usa um Howlis, sei lá, um detergente, qualquer coisa. Faça alguma coisa. É sério, irmãos. Olha, quando a gente começa a conversar, meu irmão, é complicado. É porque você não pode se juntar na roda dos escarnecedores. Mas quando você senta com alguns homens que são ímpios, eu vou te falar uma coisa. A mulher deles parece o diabo. Aí você tem que dizer, irmãos, ela é a sua esposa. Ajude ela. Eu conheço um irmão que ele quer separar da esposa de todo jeito. Calma, foi você que não treinou ela, não ensinou ela. O cabeça da casa é você. Ajude. E muitas vezes isso é o homem, porque o homem é mais relaxado. Amém? Vou terminar, vou correr, tá? Satisfaça, você que é casado, a sua esposa. Não seja egoísta de terminar as suas necessidades e deixar a sua esposa lá. Cuide. Amém? Porque muita gente tem se separado por conta disso. Quando não trai, porque não consegue ter uma vida sexual ativa com o marido ou com a esposa. Porque um ou outro é egoísta. Mas, pastor, isso existe? Existe, irmãos. Está cheio de irmãos na igreja assim. O homem, ele é mais... A mulher ela é mais calma, mas às vezes a mulher é mais agitada e o homem é mais morto. Tente equilibrar isso. Isso vai te ajudar. Mostra a foto aí, irmã. A mulher está lá esperando pelo marido, coitadinho. O coelhinho da Páscoa. Não sei se você já viu, depois você procura o coelho. Como é que ele faz? Aí você vai ver que eu não pude mostrar do coelho aqui não, tá? Mas se você ver o coelho, como é... Sabe, né, Davi? Cuidado com as enxaquecas, indisposição. Vontade dá e vontade passa. Se você tiver vontade de pecar, diga, não, Senhor, não vou pecar. Eu amo a minha família. Amém? Aleluia.
E para terminar, só tem mais dois, para a gente concluir, tá? Evite agarrados, beijos, abraços. Essas frescurinhas demais, com mulher, com homem. Ai, não tem nada disso não. Se for uma criança, beleza, mas se for adulto, não. Começa assim, nos abracinhos para lá, abracinho para cá, cheirinho aqui, cheirinho ali. Daqui a pouco tá o outro arrepiado, não sei o quê, aí o cara já está mal intencionado. E isso acontece. No seu trabalho, na sua família. Amém? E você tem que ter o cuidado. Não olhe para uma mulher duas vezes, ou você, mulher, não olhe para o homem duas vezes, e também não fique encarando. Eu lembro quando eu era do mundo, eu olhava que você quebrava o pescoço. Se brincasse, eu quebrava o pescoço. De tanto olhar. Não olhe, evite, irmãos. Lembre-se, Deus está em todo lugar. Aleluia. Não coloque criança no seu quarto. Eita, isso é pesado, irmãos. Eu botei Isa no meu quarto 5 anos. Quase eu me separo da minha esposa. É verdade, quase eu me separo. Uma criança dormindo no meio da cama, como é que você vai ter uma vida ativa com a sua esposa? Você vai trazer problemas psicológicos para os seus filhos, certo? Porque uma criança não deve dormir na cama, ela não vai ter autoconfiança quando ela crescer. Isso vai gerar problemas psicológicos para aquela criança, sem falar que ela está no ambiente errado e no lugar errado. Isso esfria qualquer casamento. Mas é meu amorzinho, seu amorzinho é sua mulher. Ele vai casar, ele vai embora e você vai ficar sozinho com ela. E você precisa ter vida. Você entende? Vida com a sua esposa. Sexo é pecado não, irmãos. Sexo é pecado fora do casamento. Mas no casamento, não. Casamento, você precisa ter uma vida ativa. Amém? E agora, para finalizar de verdade. Amados, você casou. A Bíblia diz que quando você casa, deixará o pai, deixará o filho, pai e mãe. E se unirá à sua esposa. Você não deve levar a sua mamãe, a seu papai, para dentro da sua casa. Por quê? Porque na hora da briga, a primeira coisa que vai acontecer, a minha mãe, ela não pode ficar na minha casa. Se ela passar 3 dias na minha casa, meu irmão, ela vai fazer um inferno na minha vida. Porque ela começa logo a brigando com Iane. Iane ama ela, é como se fosse uma filha para ela, mas ela vai começar a perturbar. Porque a mãe vai defender o filho. Ou de forma diferente. Casou, irmãozinho, tu vai para tua casa, se a sua mãe ou seu pai for doente, beleza, cuide dele. Ou faça se você tem a sua casa, construi um terceiro, um quarto andar, bota ele em cima, fica observando, cuide dele. Mas não bote ele dentro da sua casa. Por quê? Não é porque não, mas a Bíblia não diz para a gente honrar pai e mãe, é para honrar pai e mãe. Mas você precisa entender que você tem a sua família. Deixará o filho, pai e mãe, se unirá à sua esposa. A Bíblia não diz para você levar seu pai, levar sua mãe, levar os cachorros, levar todo mundo de casa. Não. Eles ficam lá na casinha deles e você vai ficar na sua. E ponto, acabou-se. Você ir na casa do pai e da mãe dormir um dia, uma noite e tal, beleza. Mas você morar lá não dá certo. Isso atrapalha o casamento. Amém? Então, irmãos, é isso. Família é um projeto de Deus. Tá? Vida sexual no casamento é uma bênção. Respeite, ame, fuja do pecado, fuja das tentações, corra, se mantenha forte, cole em pessoas que têm mais habilidade nessa área. Tem pessoas que têm uma vida consagrada a Deus nessa área. Cole nessas pessoas. Não fique só disfarçando, achando que ninguém está vendo. Não fique sozinho, porque você vai pagar um preço. Cole em quem admita, olha, eu tenho deficiência nessa área. Eu tenho que me policiar todos os dias, irmãos. Por quê? Porque o que aconteceu comigo quando tinha 8 anos de idade, pendurou para a minha vida toda. E eu posso mudar? Posso. É uma decisão minha.
Ah, mas porque eu posso ir para o psicólogo. Vá para o psicólogo tratar o problema. Se você sentir a necessidade de ir, vá. Busque ajuda espiritual, mas também busque ajuda da medicina para te ajudar. Foi Deus que capacitou o homem para ser médico, para ser psicólogo, para ser psiquiatra, para ser seja lá o que for, para te ajudar, para te auxiliar. Só não fique sozinho nesse problema. Só não fique sozinho achando que você está só, que você que não é por aí, que eu posso fazer do meu jeito, porque você vai pagar um preço alto. E Deus quer que você seja um restaurador de famílias. Amém? Deus quer que você seja um restaurador de famílias. Que você possa alcançar muitas famílias para o Senhor. Eu tenho visto nos últimos dias muitos filhos sem pai, porque o pai deixou a mãe por outra mulher, e os filhos entrando pelo caminho das drogas, e diversos outros caminhos errados, e para voltar, irmãos, não é fácil. Você é um agente de Deus para fazer o milagre acontecer. Amém? Fiquem na paz, espero que vocês tenham recebido a palavra, e é isso.